Bom dia a todos, mais um vídeo das nossas considerações, seguindo os acontecimentos, enfim. Nós estamos amanhecendo o dia, passamos por uma semana, graças a Deus, de muito trabalho, de muitas oportunidades. Estamos tentando não desperdiçar nenhum momento que seja útil para nós, em nosso crescimento, em nosso aprendizado, em nossas reflexões. Desejando a todos um bom domingo, um bom início de semana e uma boa luta, uma luta boa em torno do bem comum. Bom, vamos lá. Essa semana aconteceram vários fatos interessantes. Um dos mais comentados de ontem para cá é o fato do Grupo Wagner, que é um grupo contratado pelo presidente da Rússia para dar apoio na guerra, que ele não chama de guerra, para poder ir à frente de luta, apoiado pelo seu comandante maior do grupo. E por uma razão, já há algum tempo eles vêm tendo alguns atritos, algumas dificuldades, e parece que essa semana tomaram a decisão de abandonar a luta e caminharem rumo ao Kremlin. E a 400 quilômetros de distância, pararam e houve uma negociação e concordaram que não iriam avançar até o Kremlin. A intenção era tomar o Kremlin, talvez, ou fazer algo de proporção muito grande. A verdade é que houve um acordo, e parece que o presidente Putin, desculpa, não acreditou, enviou o chefe dos Wagner para Belarus e pediram para que os soldados retornassem para a Ucrânia. Isso levantou uma preocupação no mundo inteiro. Estava vendo na televisão essa semana, ontem, nos canais fechados, dando-nos uma explicação sobre o que é o Grupo Wagner. Ele foi criado, esse nome tem a ver com o compositor Wagner. Eles são muito radicais e, por um lado, até perigosos. A gente não sabe o que poderia acontecer num confronto entre esse grupo, apoiado e contratado por Putin, nessa revolta, nessa reviravolta, diante dessa guerra completamente desnecessária diante da Ucrânia. Bom, nós sabemos que a Rússia tem um poder bélico de armas atômicas quase que superior aos Estados Unidos. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas isso deu uma quebrada muito grande na estratégia de Putin, e eu não sei quais vão ser os próximos passos deste homem, mas é preciso que nós fiquemos atentos em oração, pedindo ao alto que continue intercedendo e intervindo em favor da raça humana. Esse fato, ele tem muito mais segredos e muito mais envolvimentos do que a gente possa imaginar. Aconteceu também o fato do submarino que desceu para ver o Titanic e acabaram as pessoas sendo prensadas e mortas porque não havia preparo para que esse submarino chegasse a tal ponto. Dizem os cientistas que não houve dor na morte, como se a morte resolvesse os nossos problemas. Eu respondi essa semana que, embora com muito pesar, porque é uma situação muito, muito terrível, mas eu acho muita excentricidade. Isso é uma opinião pessoal minha. Você gastar 1 milhão
para descer, para dar uma volta para ver o Titanic. Acho que podia gastar dinheiro com coisas mais úteis, com coisas mais importantes. Essa é a nossa opinião. Agora, cada qual faz com o seu dinheiro o que bem entende. E o que me preocupa não é o fato de terem morrido sem sentir nada. É o acordar sentindo tudo. Como eu sou reencarnacionista e acredito que a alma sobrevive à matéria, que somos uma energia, e com a graça de Deus tudo isso será explicado sobre energia, sobre espírito, sem ter conotação religiosa, e será explicado pela ciência, e creio eu que não vai demorar mais do que 30 anos para mudar toda a história da Terra a respeito dos fundamentos religiosos, do que nós não sabíamos, do que foi escondido da humanidade, do que foi arquivado e aonde foi colocado a palavra do homem, contrapondo a palavra de Deus, colocando do jeito que a gente queria na época e transformando as pessoas em medo, em pecado, em céu, inferno e purgatório. Isso tudo vai ser desmontado, penso eu, até 2050, 57 no máximo. Bom, aguardemos para ver se o Chico não errou nessa previsão, que não é nem uma previsão apocalíptica, mas uma visão antecipada pela sua capacidade mental, mediúnica, espiritual, de ter a presciência. Vários seguidores espiritistas, espíritas, espiritualistas, e também de outros setores, como a ufologia, todos estão levantando um assunto o tempo todo sobre o futuro da humanidade. Está se falando muito do aquecimento global por conta do El Niño, que será, segundo dizem, de uma catástrofe muito grande, de um prejuízo muito grande, sobretudo para o Brasil, porque ele vai alterar todo o clima do planeta nesses próximos 2 anos. Precisamos aguardar para ver se isso se confirma, mas tudo nos leva a crer que realmente o clima está muito deslocado. Tem alguma coisa errada acontecendo? É uma pergunta, né? Não. Mundo de prova e expiação, como já tem outros planetas que já passaram pelo que nós passamos, nesse momento crucial para deixar de ser um mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepõe o bem, embora já hajam na Terra muitas pessoas boas, de todas as áreas, inclusive da área política, há pessoas boas, acreditem ou não, há pessoas boas. Não tantas, mas há. Na ciência há pessoas boas, há outras pessoas não tão boas, interessadas apenas no dinheiro, na fama, no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Mas há pessoas boas também. A ciência caminha a passos largos, trazendo para nós a cada dia novas informações. Tudo isso já aconteceu em outros mundos? Sim. Parte de nós que moramos na Terra já viemos de outros planetas aonde talvez tenhamos sido expurgados quando a gente se rebelou contra a evolução de determinados planetas. O Geraldo Lemos Neto explica isso muito bem. Eu não me arrisco a entrar nessa parte histórica porque a memória dele é muito boa, o conhecimento dele é muito bom. Eu não vou falar em cima de alguém que já fala muito melhor do que eu. A minha intenção é falar de coração a coração, de apontar para vocês canais interessantes, para que vocês possam olhar, seguir, pesquisar, como a Mônica Medeiros, como o Geraldo Lemos, como o Carlos Bacelli, como o Dirceu Abdala, dentre outros que a gente conhece no movimento espírita. Além de um outro ufólogo que mora na Argentina, que fez uma gravação, eu não lembro o nome dele agora, um debate de conversa entre ele e o Geraldo Lemos. E esse ufólogo também faz revelações interessantes,
que batem com as revelações espíritas. Tá tudo certo no lugar certo, na hora certa. Deus não erra jamais. Poderemos passar por momentos difíceis? Sim, já estamos passando. É um dos momentos mais importantes do planeta Terra? Sim, é um dos momentos mais importantes do planeta Terra. Vencemos várias etapas e agora precisamos vencer mais uma. E essa etapa tem uma data limite, entre 2057, que fará 200 anos da doutrina espírita. Mas a transição planetária começou no ano de 1700 e alguma coisa na Terra. Ela não começou agora, esse processo transitório. E com a vida de Kardec e depois de Chico, século XX para o XXI, aí as coisas foram se acelerando cada vez mais e está tudo aí para a gente ver, aprender e crescer. Não viemos à Terra para passar férias, viemos para evoluir, cada qual dentro do seu segmento filosófico, religioso, científico, de escolha, de entendimento. Mas nós não viemos aqui apenas para gozar da vida. Viemos para ter alguns momentos de lazer, para aprendermos a amar a família, para aprendermos a perdoar as pessoas, para aprendermos intelectualmente a crescer, a melhorar tecnologicamente, mas sobretudo para melhorar o nosso coração. E não com religião. Chegou o momento do homem, já passou da hora, do ser humano, começar a se espiritualizar. Nada a ver com espiritismo. Se tornar um ser integral, a ter futuramente contato com o universo. Segundo a previsão do Chico, na década de 70, no programa Pinga Fogo, ele relata que no futuro próximo, à época, que seria construída uma cidade de vidro na Lua, o que facilitaria muito a ida do homem para outros mundos. E nesse momento, então, Jesus autorizaria esses seres a entrar em contato conosco e nós faríamos parte desse contexto galáctico, numa nova fase de Terra, numa nova fase de visão do mundo, como nós temos até agora. Mudaria todo o nosso conceito. E isso, segundo se fala, parece que a NASA pretende preparar uma cidade de vidro, vou chamar assim, até 2028. Agora, nós estamos em 2021, né? Até 2020 vai estar pronto essa cidade grande, e aí então começarão os contatos mais diretos e a autorização total de Jesus. Isso pode acontecer antes? Evidentemente que sim. Mas a transição em si, ela começou já há muito tempo. Mas nós não vamos nos tornar bonzinhos no ano 2057. Nós vamos começar a entrar no processo de regeneração. Pode demorar 50 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, não sei, mas não será de uma hora para outra que nós vamos acordar e agora viramos anjos. Isso não é verdade. Mas a migração de espíritos é uma constante. Tanto a vinda de gente para cá, como a ida de nós, que não queremos modificar o nosso padrão mental, para mundos inferiores ou primitivos, como foi a Terra anteriormente. De maneira que nós estamos vivendo um momento da nossa vida muito, muito importante, de realmente muito aprendizado, muita busca, muito interesse. Evidentemente que as trevas, as sombras, não querem esse avanço. E elas tentam a todo custo nos usar do que nós temos de pior. Como o nosso passado tem muito mais coisas negativas do que o nosso presente, nossas vidas passadas, é fácil acionar gatilho em nós de acordo com os nossos vícios e tendências negativas, sejam elas de ordem sexual, de ordem material, de ordem em geral. E eles estão tentando por tudo fazer com que a gente se altere,
brigue, ponha para fora a nossa personalidade, que nós estamos tentando ser melhores, mas carregamos uma carga emocional do passado muito pesada de todos esses séculos que vivemos lá para trás, pelo menos de 10 mil anos para cá. Então, é uma luta ferrenha. Essa luta de transição, ela não acontece só conosco aqui na Terra encarnados. Há seres envolvidos nisso. Seres desencarnados e seres encarnados do bem e do mal. Dos que querem o progresso e dos que querem o retrocesso. Então, quando os espíritos me falavam que estava sendo preparado no céu, no plano espiritual, um verdadeiro processo de guerra, eu falava, será que será uma terceira guerra mundial? Hoje eu entendo que não é bem isso. É uma guerra de estratégia de lutas para desarmar a sombra, usando as táticas do bem, e eles estão tentando a todo custo, os espíritos amigos, a nos despertar, a nos acordar, para que a gente mude a nossa faixa mental, mude os nossos paradigmas, mudemos os nossos valores, voltemos para dentro de nós e comecemos uma cirurgia plástica de dentro para fora, e não de fora para dentro, como nós estamos fazendo ultimamente, aliás, de maneiras às vezes obsessiva, deformante, com medo de ficar velhos. Nós estamos tratando do corpo, estamos deixando de lado a alma. Nada contra a cirurgia plástica. Ao contrário, o Brasil é um dos países que mais faz cirurgia e mais respeitados no mundo. Não me refiro à tecnologia em si, eu me refiro ao uso que nós fazemos de maneira equivocada, sem procurar exercitar o espírito na academia de Jesus. A gente, com medo de olhar para dentro, vai para fora para ficar bonito e muitas vezes oco. Embora há muita pessoa que não pensa assim e acha que eu estou exagerando na minha fala. O tempo nos mostrará. A vida é tão bela, o mundo é tão interessante, a reconstrução de nossas histórias é tão bacana, a oportunidade é tão ímpar e nós não podemos desperdiçá-la nesse momento. Quanto ao Brasil e o mundo, continuo com a minha decepção. Como eu lido com a saúde própria minha, lido com a saúde dos outros e lido com a dor humana, eu vou continuar perdendo meu tempo, mas sempre falando e reclamando do dinheiro gasto desnecessariamente com outras coisas, sem ter interesse em melhorar a qualidade de saúde e de inteligência e de cultura de seu povo. Isso é um jogo muito perigoso. E nós, no egoísmo, no interesse de ganhar votos, etc. e tal, fazemos coisas que brilham nos olhos de quem não conhece, de quem está apenas buscando pão e circo. E isso é muito grave. As religiões têm uma importância muito grande nisso, se pudessem caminhar de maneira correta, sem deturpar as palavras do Cristo e as palavras de Deus, mesmo do Velho Testamento, utilizando-as de uma maneira correta, não apenas ficando no verbo, mas expandindo o seu conhecimento através do que foi escrito à época, clipado com a ideia do momento, com as condições do momento, de séculos atrás, e que às vezes as pessoas levam aquilo completamente ao pé da letra, sendo que nós precisamos aprofundar no conhecimento e traduzir a linguagem da época para entendermos o significado dela nos momentos atuais. De maneira que eu continuo desaprovando o gasto excessivo com guerras, com campos de futebol, com cidades olímpicas, com valores completamente inadequados, ao meu ver, podendo resolver os problemas das pessoas aqui na Terra. Isso me deixa muito chateado. Compreendo, mas não aceito. É um direito que eu tenho. Nós temos uma tecnologia que pode salvar muitas vidas,
recursos, mas eles não chegam a quase, talvez 10% da população da Terra, ou 20%, se for muito. Os 80% são desprezíveis. São números apenas que servem para a escravidão do sistema em que nós construímos através dos séculos. E qual é o remédio, né, Cido? Qual é o remédio? Para mim, o remédio é fazer o que eu estou fazendo. Quem pode fazer mais, faz mais. É doar de si. É aprender a crescer. Crescer dói. Vencer as más tendências sem se tornar santo. E aprender que viver bem, com qualidade de vida, não depende de dinheiro, mas depende de estado emocional, psíquico e mental, espiritual. Você pode ser milionário e ser muito pobre, você pode ser muito pobre financeiramente e ser milionário. As pessoas têm mania de falar que fulano é humilde, comparando humilde com pobreza. Não. Humilde e humildade é um estado de coração, é um estado de simplicidade de alma. Tem pobres orgulhosos e ricos humildes. Então a gente precisa realmente seguir adiante. Volto a dizer para vocês, leiam a respeito do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos, através de Chico Xavier também. Esses dois livros vão dar a nós uma visão muito clara do que o Chico tentou dizer para nós. Vale a pena vocês lerem, mesmo não sendo espíritas. Eu vou contar uma historinha para terminar a minha fala, a história do anel. Eu já falei isso no Facebook, mas eu vou contar essa história de um amigo meu, amigo muito íntimo, e só para quebrar um pouco o gelo do que eu estou falando, para vocês entenderem o que significa o campo energético. Um garoto morava em Belo Horizonte com seus pais, e o Chico Xavier morava em Pedro Leopoldo, nós estávamos morando em Uberaba ainda. Estava tendo crises convulsivas, epiléticas, alguma coisa semelhante, desritmia cerebral. E os pais o levaram até Chico Xavier. E lá estando, o menino talvez de uns 4 anos de idade, não sei, foram perguntar para o Chico como é que fazia para curar esse menino. O Chico fez uma prece, conversou alguma coisa, acalmou para os pais, falou, olha, quando vocês voltarem para Belo Horizonte, ao passar por uma ponte, tire esse anel da mão do menino. Foi dado um anelzinho quando ele nasceu. Era comum dar um anel para o menino e a menina ganhava um brinquinho, um par de brincos. Joguem esse anel no rio e não use mais. E aí eles voltaram, passando pela ponte, jogaram o anel e o menino, incrivelmente, nunca mais teve crise de convulsão, nem de epilepsia, nem de arritmia cerebral. O menino cresceu, se tornou adulto, virou pai, hoje ele é até avô. Ele foi conhecer o Chico em Uberaba, porque ele já estava morando em Uberaba, para poder conhecer o Chico. Levado por um amigo, o Chico, ao vê-lo, falou, você é o menino do anel? Ele falou, sim, sou o menino do anel. Chico, eu queria saber o que aconteceu comigo naquela época que eu era criancinha, que o senhor orientou meus pais a jogarem um anel de ouro no rio. O Chico disse, sabe, meu filho, aquele metal que você estava usando no dedo, ele foi tirado de um veio da terra, onde aconteceu muita dor, muita morte, muito sofrimento, muito sangue. E essa dor ficou impregnada no metal. E porque foi extraído o ouro de uma maneira completamente desumana, com os escravos. E esse veio da terra estava bastante comprometido energeticamente. E o anel te trazia esse processo de arritmia cerebral. Desfeito o contato do metal com o teu corpo,
cessou os seus problemas pelos quais os seus pais lhe trouxeram a Uberaba. É uma história interessante que só mesmo Chico Xavier poderia colocar. Como que você vai entender que uma peça de ouro, impregnada de uma energia de dor, poderia passar para uma pessoa uma doença aparentemente fantasma, uma doença, um problema de saúde, de tal monta, de tal poder? E encerrando nossas considerações a respeito de Chico Xavier, de vida, por que nossa casa precisa de uma energia boa, de bons pensamentos, de bons sentimentos, de bons valores, de boas maneiras, de oração, de fé, de alegria? Certa vez, Chico estava com um grupo de amigos, foram aplicar passe numa casa de uma família. E sobre a mesa havia uma fruteira com muitas frutas deliciosas. Aplicaram o passe na família e tal, e o Chico estava com um pouco de fome, deu uma vontade nele de comer uma daquelas frutas. E ao sair, o Chico pensou, nossa, aquela mulher bem que podia ter dado uma fruta para a gente comer. Estou com uma fome, e era uma fruta tão bonita. Aí o Emmanuel, o mentor dele, disse assim, ainda bem que ela não ofereceu, Chico. E ainda bem que você não comeu. E o Chico, por quê? Porque aquela residência está tão impregnada de fluido negativo que as entidades que lá permanecem junto deles, elas sugam a energia dos alimentos. E aquelas frutas estão contaminadas. Elas estão vampirizadas, vamos dizer assim, eu não sei usar a palavra certa. Foi tirado delas a vitamina. Elas estão estragadas espiritualmente falando. Se você tivesse comido uma daquelas bananas, uma daquelas frutas, você passaria horas com problemas de estômago e de digestão, até que os fluidos saíssem do seu corpo. Por isso que nós precisamos construir um ambiente de paz e de luz em nossa casa. Quando eu digo para nós o poder da oração, o poder da fé, não é da oração religiosa, é da criatura falar mentalmente com o Criador. Criador não é uma pessoa, é uma energia que criou tudo isso. Uma energia inteligente de amor, que a gente chama de Deus, mas pode dar o nome que vocês quiserem. Há um campo energético que criou tudo. Nós somos parte desse campo energético. O nosso corpo é energia condensada. O nosso perispírito é energia. A nossa alma é energia. Há eletricidade no nosso pensamento. Então, tudo que nós pensamos, nós causamos. Pensar é causar. Nós precisamos começar a pensar de forma diferente. Pararmos de ter a autopiedade, a autocompaixão, a autocomiseração. Ai, meu Deus, como eu sofro. Ai, meu Deus, como a vida é difícil. Ai, meu Deus, como meu amigo me traiu. Ai, meu Deus, como meu marido foi infiel comigo. Ai, meu Deus, como eu não consegui ter uma casa própria. Ai, meu Deus, porque eu tenho tal doença e tenho que tomar remédio. Ai, meu Deus, porque eu dói minha perna. Ai, meu Deus, porque meu filho foi ingrato. Ai, meu Deus, porque meus pais não foram legais. Ai, meu Deus. Parar de reclamar e aprender com a dor. Porque a dor, ela tanto pode nos elevar, como pode nos embrutecer, como pode nos causar doença. Fomos injustiçados às vezes? Talvez. Mas se você ficar preso na injustiça, você começa a não ser justo com a possibilidade que Deus te deu de você se movimentar no bem. Bom,
Eu não sei se o que eu estou falando agrada a vocês ou não. Perguntaram para mim sobre o que os espíritos acham sobre o Foro de São Paulo. Eu não posso responder pelos espíritos. Eu posso responder a impressão que eles me passam a respeito do Foro de São Paulo, que por sinal vai acontecer em Brasília. Não é uma visão boa, não é agradável, não é verdadeira. Segundo pensamos, há interesses por trás disso envolvendo a América Latina e os governantes, e por trás dessa bondade, por trás dessa ideia de construir um mundo novo, tem algo aí no meio muito perigoso. E eles olham para isso com muita preocupação. Como eu disse, o diabo veste Prada. Bom dia a todos, Deus nos abençoe, abençoe os nossos governantes, abençoe que façam justiça e não vingança. Justiça é uma coisa, vingança é outra coisa. Ou seja, para os meus amigos tudo, aos meus inimigos nada. Isso não é amor, isso é jogo que envolve o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E eu não sei para onde vamos caminhar diante dessa chaga da humanidade chamada egoísmo, pai de todos os defeitos. Beijo grande a todos, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe, nos ampare, faça a sua parte. Como eu sempre digo, o que o outro fizer com você é problema do outro. Agora, o que você fizer com o outro será sempre um problema seu. Até mais, fiquem com Deus e muito obrigado por estarem participando conosco. Tchau, tchau.